Olá a todos, meu nome é Felipe Tuon, eu sou professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, eu coordeno um laboratório de infecções emergentes, também na PUC do Paraná, e eu sou médico infectologista que trabalha no gerenciamento de uso racional de antimicrobianos, o que nós chamamos de Antimicrobial Stewardship, do Hospital Universitário Cajuru, e hoje eu vou apresentar para vocês alguns conceitos sobre sepse, sobre o manejo e algumas informações de como utilizar os antibióticos de forma racional dentro de um protocolo de sepse. A definição de sepse, por incrível que pareça, a palavra significa o que causa putrefação, podridão. E isso se dá a partir do momento em que o diagnóstico é feito de forma tardia, o antibiótico usado de uma forma incorreta, culminando, muitas vezes, com o óbito desses pacientes. Então, um conceito que já dizia Hipócrates, quando a febre é contínua, a superfície externa do corpo está fria e existe internamente uma grande sensação de calor e sede, a afecção é mortal. Então, 400 anos antes de Cristo, já se sabia o conceito de sepse e também quais eram os desfechos relacionados a essa entidade. Só para vocês terem uma ideia, mais de 200 mil mortes por sepse no Brasil acontecem por ano. E, no mundo, uma morte por segundo acontece por sepse. A sepse, ela tem um conceito definido antigamente como uma infecção relacionada a alguma disfunção orgânica. Existia um conceito que era chamado de sepse grave, depois de choque séptico, e vocês vão ver que esse conceito mudou um pouco para quem aprendeu ainda o conceito antigo sobre sepse. Mas só para vocês terem uma ideia, embora nós tenhamos um conhecimento de que as doenças cardiovasculares, cerebrais e também as neoplasias estão entre as principais causas de morte, na realidade, o principal desfecho que leva à morte tanto desses pacientes como muitos de outros acaba sendo a sepse. Então, quando nós contabilizamos morte por sepse, ela é a principal causa de mortalidade em todo o mundo. O conceito antigo de sepse, ele era baseado nos critérios de Sears, da resposta inflamatória sistêmica, junto com alguma infecção. E esse conceito acabou caindo por terra. Hoje em dia, nós sabemos que a sepse é uma síndrome muito complexa e ela apresenta sinais clínicos que acabam se interlaçando com outras doenças, como um pós-cirúrgico, um paciente com trauma, uma pancreatite, um grande queimado, e isso faz com que aquele conceito antigo da Sears culminasse com um exagero no diagnóstico de sepse, atrapalhando o manejo adequado destes pacientes. Então, esse conceito da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, da sepse, sepse grave e então do choque séptico, ele acabou caindo por terra. E hoje nós temos um novo conceito que foi baseado num consenso, que hoje é chamado sepsis 3, que diz que a sepse é uma disfunção orgânica com risco de vida secundário a uma resposta desregulada do nosso hospedeiro a uma infecção consistente, e é isso que está definido no sepsis 3. Dentro da UTI, em geral, nós utilizamos como um dado muito importante para avaliar as disfunções orgânicas, que é o que acaba levando à sepse, ou na realidade é um sintoma da sepse, os critérios de SOFA. Porém, nós sabemos que numa enfermaria, nem sempre os critérios de SOFA, que é baseado em dados laboratoriais, além de dados clínicos, muitas vezes você não tem esses exames laboratoriais imediatamente, assim como também num pronto-socorro, uma vez que a sepse ela precisa ser manejada dentro aí da primeira hora. Então, diante dessa dificuldade em ter os exames laboratoriais para ajudar nas disfunções orgânicas para o diagnóstico da sepse, foi desenvolvido um critério chamado de Quick SOFA, onde ele baseia-se que, se eu tenho um paciente com uma suspeita de infecção e apresenta uma alteração do estado mental, uma hipotensão ou uma taquipneia, se ele apresentar 2 desses critérios, ele vai se enquadrar num diagnóstico de sepse. E, nesse caso, é o momento de nós abrirmos um protocolo de sepse, porque a partir do protocolo de sepse, uma série de eventos devem ser iniciadas para que seja feito o manejo correto deste paciente.
E vejam que, né, à medida em que a gravidade da sepse ela aumenta, quando a gente compara a sepse com o choque séptico, a mortalidade chega a aumentar em 20% a mais num paciente que tem choque. E o que é o diagnóstico do choque séptico? Nada mais é do que a sepse associada a uma hipotensão e hiperlactatemia, o aumento do lactato. Por isso que é um dos exames que está contemplado no protocolo de sepse, um dos primeiros exames que nós solicitamos num paciente que se apresenta com sepse. E por que essa necessidade de ter um protocolo de sepse para que as medidas sejam disparadas, né, o mais rápido possível para o melhor cuidado desse paciente? Isso se dá ao fato de que, a cada minuto que se passa e eu não inicio o antibiótico correto e eu não faço o manejo de reposição volêmica neste paciente, a mortalidade vai aumentando progressivamente. E adiante de tudo isso que eu falei para vocês, que foi desenvolvido um guideline internacional chamado de Surviving Sepsis Campaign. Ele foi criado há muitos anos atrás, tem o de 2016, nós já temos o de 2022 atualizado, mas o que eu vou passar para vocês aqui é um conceito básico e que também já está contemplado na última atualização de 2022. Tudo isso é baseado extremamente em conceitos que nós temos atualmente, que é a medicina baseada em evidência, onde nós preconizamos que todas as medidas implementadas sejam vamos dizer assim, respaldadas com um teor científico de maior qualidade possível. Lembrando que muitas delas são conceitos tão básicos que nem há necessidade de evidência, como eu vou pontuar para vocês, que é esse aqui, chamado de BPS, que são os Best Practice Statements. Isso quer dizer que, quando eu faço um diagnóstico presuntivo de sepsis, eu não preciso ter certeza que ele tem uma infecção, mas eu suspeito de uma infecção e ele tem 2 pontos no Quick-SOFA, ou se ele estiver na UTI e ele apresenta um aumento de 2 pontos no SOFA, eu devo imediatamente disparar um protocolo sepsis. A partir desse momento, eu tenho que fazer o que a gente chama de ressuscitação inicial. Então, eu avalio a necessidade de hidratação desse paciente, tá? E esse volume, essa hidratação, ela vai depender de cada paciente. Então, isso é uma avaliação que depende do clínico, do intensivista, no momento que faz o atendimento desse paciente. E o objetivo é manter uma pressão arterial média acima de 65. Obviamente que o médico vai avaliar se há necessidade ou não de início de drogas vasoativas, que também faz parte dessa ressuscitação inicial. A partir do momento em que eu faço a ressuscitação inicial, eu já também, automaticamente, embora seja sequencial a minha explicação, pensamos que todas elas devem começar simultaneamente. Há necessidade de fazer o quê? Avaliar o risco desses pacientes e iniciar um protocolo, um bundle de sepse. Então, deve ser feito o preenchimento do protocolo, que vai ser mostrado para vocês depois, e a partir desse protocolo, então, outras medidas devem ser avaliadas. E o protocolo ele é muito importante, porque com aquelas informações, nós podemos avaliar em qual momento nós estamos tendo alguma dificuldade ou se nós estamos preenchendo todos os critérios de melhor manejo para a segurança máxima do nosso paciente. Esse aqui é um bundle de sepsis, um protocolo de sepsis, por exemplo, que está presente lá no site do Survival Sepsis Campaign. É apenas uma dica, mas cada hospital monta o seu protocolo da forma como for a mais adequada. Além de disparar o protocolo de ressuscitação inicial e bundle, é importante fazermos o diagnóstico. Por este motivo, há necessidade de coleta de culturas, sempre lembrando que um par de hemoculturas é fundamental quando eu tenho um paciente com sepse, aliado à coleta de cultura, conforme o sítio que eu mais suspeito que seja a fonte dessa infecção. Se é uma pneumonia, um aspirado traqueal, um escarro, se é uma infecção urinária, um parcial de urina com urocultura, então, assim por diante, uma meningite, um líquor. Lembrando vocês que é importante que seja feita a coleta de culturas para que nós tenhamos uma ideia da epidemiologia hospitalar, que nós construímos de uma forma contínua e ao longo do tempo. Uma vez que, se nós conhecermos a nossa epidemiologia, nós podemos aumentar o acerto dos antibióticos. Então, vocês vão ver que nós temos um protocolo de antibióticos para cada sítio de infecção e mesmo numa sepse empírica, e nós tentamos evitar um erro muito comum, que é o erro
na escolha do antibiótico desses pacientes. Antibiótico e terapia inicial na sepse, ela deve ser a primeira dose, as primeiras 24 horas, de forma intravenosa, porque o paciente pode ter náusea, vômitos. Nós recomendamos antibióticos de amplo espectro, uma vez que nós não temos conhecimento de qual que é o agente etiológico desta infecção. Depois que vieram as culturas, aí sim nós descalonamos para o antibiótico de espectro mais estreito possível. Além disso, se essa infecção estiver relacionada a um foco que necessite abordagem cirúrgica, que necessite uma drenagem, é fundamental que esse processo seja realizado o quanto antes, porque ele também é um fator que vai, se não corrigido da forma mais rápida possível, aumentar a mortalidade do nosso paciente. Já comentei para vocês sobre a reposição volêmica, sempre com soro fisiológico, não há indicação de rotina de albumina, de expansores plasmáticos. O início de drogas vasoativas deve ser feito a critério médico, conforme as características de cada paciente. Não há necessidade, geralmente, de iniciar corticoide no momento em que eu disparo um protocolo de sepse, a não ser em situações excepcionais. A questão de transfusão, ela vai depender também das patologias, das doenças de base que esses pacientes têm. Em geral, recomenda-se que tenha uma hemoglobina acima de 7, mas essa orientação deve ser manejada conforme cada paciente. Embora esteja lá no protocolo do Surviving Sepsis Campaign, aqui fica só uma dica aqui. No manejo inicial, essa não deve ser uma preocupação do médico, a não ser que seja um choque hemorrágico e realmente necessite a transfusão de sangue. Imunoglobulinas também não estão indicadas até o momento, tá? E é importante que no bundle devemos seguir outros bundles, como o manejo de ventilação mecânica, o manejo de sedação, profilaxia de TVP e TEP e também profilaxia de úlcera de estresse. Então, é importante o monitoramento do paciente em todas as etapas, desde a admissão desse paciente, ou se ele estiver numa enfermaria, colocá-lo no monitor, para que todas as medidas que você for realizando, a hidratação, necessidade de droga vasoativa, enfim, tudo o que for necessário, conforme a avaliação médica, deve ser reavaliado de tempos em tempos, de preferência, monitorando esse paciente, para que você tenha ele nas suas mãos. E dessa forma você pode avaliar a necessidade de uma ventilação mecânica, uma intubação orotraqueal ou readequação de hidratação, assim como também das drogas vasoativas. Então, como montar um protocolo de sepse? O nosso hospital ele já tem um protocolo de sepse, que depois vai ser explicado em detalhes para vocês, que contempla um formulário que deve ser preenchido pela equipe, com várias informações que são muito importantes para que nós tenhamos uma avaliação. Quer dizer, será que nós estamos atrasando o início do antibiótico? Será que estamos atrasando a coleta de hemoculturas? Então, todos esses parâmetros são muito importantes para que nós possamos melhorar o protocolo do nosso hospital, avaliando a necessidade de treinamento, seja por toda a equipe multidisciplinar que cuida desse paciente. E o que nós avaliamos no bando? Nós avaliamos aonde que o evento aconteceu, qual foi a etiologia, o percentual de preenchimento, o foco dessa infecção, quais eram as características do paciente, o SOFA, o Quick SOFA, os critérios de SIRS, para que nós depois, no final, avaliemos a mortalidade desse paciente e ver se nós estamos nos encaixando dentro dos panoramas internacionais de cuidado ao paciente com sepse. E 2 critérios são muito importantes para nós. O tempo em que foi aberto o protocolo até a infusão do antibiótico. Porque, lembro vocês, o antibiótico ele deve ser infundido dentro da primeira hora da abertura do protocolo de sepse. Assim como também o tempo até a coleta de hemocultura. Isso é um padrão de qualidade de atendimento nos nossos pacientes com sepse. Nós temos avaliações que nós fazemos, então o tempo dos protocolos, o tempo de infusão, o tempo de liberação do medicamento pela farmácia, aonde os protocolos são abertos, e o percentual de preenchimento, isso é, o percentual de adesão. E como vocês podem ver, a nossa adesão ela é extremamente alta e ela foi melhorando ao longo do tempo, graças ao treinamento e à educação contínua da equipe multidisciplinar. Aqui nós temos um link para o nosso protocolo de antibióticos do Hospital Universitário Cajuru. É o www.atbuc.goodbarber.com.
Então, de mensagens finais, eu gostaria que vocês lembrassem das definições, a importância do reconhecimento da sepse, a necessidade de ações imediatas e o preenchimento do bando de sepse, do protocolo de sepse. Lembrando que é importante que sejam feitos treinamentos rotineiros para que a nossa equipe faça um manejo mais adequado desses pacientes. Nós estabelecemos protocolos que, quanto maior a adesão desses protocolos, melhor vai ser o cuidado com o paciente, uma vez que os nossos protocolos são baseados na epidemiologia dos micro-organismos que nós identificamos, sejam da comunidade, assim como os patógenos hospitalares. E é importante que esse protocolo seja preenchido da forma mais completa possível, uma vez que é fundamental o monitoramento de todas as ações que são tomadas para os nossos pacientes.